Queridos, Paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes, né? Mais uma vez, a nossa escola bíblica dominical maravilhosa, um assunto riquíssimo, é inesgotável isso. Não adianta você querer esgotar um assunto desse em uma hora e pouco, 1h30, é impossível. Mas é bom, porque realmente esse é um assunto que não pode ser esgotado aqui. Esse é um assunto que continua lá na nossa casa, que continua na sociedade, é um assunto que exige mesmo esse debate. E eu quero resumir essa lição de hoje em pouquíssimas palavras. Um dos pontos que eu considerei mais relevante, os cuidados com a família e o ministério cristão, porque tem gente que quer dissociar isso. O ministério não tem nada a ver com família. Família não tem nada com ministério. Esse princípio está por terra. Isso é falido, isso aí. Ninguém enverede por esse caminho. Ninguém ouse, se arrisca. Está falido isso. Isso é ponto pacífico, ok? Eu quero resumir nesse ponto aqui, onde a família deve ser o exemplo, meu irmão. Nós aprendemos sobre responsabilidade do marido, da mulher. Eu acho que aqui nós debatemos exaustivamente o papel do marido. Eu penso que aqui as irmãs também exaustivamente deram uma maior ênfase. Nas irmãs a gente comentou, falou, entendeu, compreendeu o papel da irmã, mas a gente não... Você percebeu que a gente não se estendeu tanto, mas no nosso a gente esticou, puxou, como diz aí, cortou na carne, está na moda, essa expressão. Então a gente relembrou, a gente enfatizou o nosso papel. Mas o que eu quero hoje aqui, resumir aqui, dizendo a família como exemplo. Qual tem sido o exemplo meu como pai? Qual tem sido o exemplo seu como mãe? Qual tem sido o exemplo seu como filho? Exemplo para dentro da sua casa, exemplo para fora da sua casa, exemplo para a igreja. Aí tem as duas opções. A letra A, para responder, um exemplo bom, digno. Segundo exemplo, um exemplo ruim, mal, que precisa ser corrigido e melhorado. E aí cada um responde, leva para casa e lá você vai estudar, vai melhorar essa questão. Ok? Então, meus irmãos, essa é o resumo da nossa lição hoje. Família que é um exemplo. Nós devemos ser exemplo. Agora, se o exemplo ele não é favorável, isso vai trazer consequências, isso vai perdurar. Se a sua família é um exemplo positivo, um exemplo bom, parabéns. Aperfeiçoe, melhore, se dedique. Ok? Eu tenho liberdade para falar isso nessa manhã, porque está aqui minha esposa está ali, está aqui minha filha mais velha, está ali meu filho mais moço, e está aqui a minha neta. Então eu falo com muita liberdade. Posso falar com muita liberdade. Pastor, o senhor é um exemplo, é a perfeição? Não. Eu estou buscando cada dia. Procuro corrigir. Fui aberto aqui com os irmãos, falei das minhas limitações ainda, em relação à família. Não passo aqui o pastor nosso, ele é nota 10, 9. E estou aí melhorando, procurando. E modéstia, pastor, o senhor é 9. Eu estou me esforçando, estou melhorando cada dia, no cuidado com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela, e já falo isso diante da igreja. Tenho uma aliança com a minha família, falei com a minha família, falei meus filhos, falei para minha esposa, para os meus filhos, e para minha neta, para o meu genro. Eu não permito que ninguém além de mim seja mais abençoador, depois de Deus, é claro. Deus é o supremo ser abençoador da nossa casa. Mas eu não permito que ninguém seja mais abençoador da minha família do que eu. Não está errado. Eu tenho que ser o abençoador da minha casa e da minha família. E pretendo ser e quero ser enquanto Deus permitir
que eu esteja vivendo. Eu vou cuidar da minha família, vou zelar, vou proteger, vou ser o abençoador da minha família.